Sobre a apresentação do laudo pericial contábil e oferta do parecer técnico contábil à luz da NBCT-P 01, perícia contábil analisa as afirmativas e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Então vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas que ele apresenta para nós. O perito deve elaborar o laudo e o parecer utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas e de uso não comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais. Então, já nessa primeira, a gente vai observar o item 53 da NBCT-P 01, que vai falar o seguinte, que o perito deve elaborar o laudo e parecer utilizando-se do vernáculo, ou seja, da língua própria, né, que a gente tem aí dentro da língua portuguesa, sendo admitidas apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais. Então, a gente não pode utilizar, como ele coloca ali, expressões idiomáticas de outras línguas e de uso não comum. Isso vai fazer com que a gente tenha essa primeira como falsa. Se a gente tem a primeira como falsa, a gente vai eliminar a letra A e a letra C. Então, a gente só ficaria aí com a B e com a D como alternativas possíveis. Na segunda, tratando-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil, ou seja, ligados, devem, quando necessário, ser acrescidos de esclarecimentos adicionais e recomendada a utilização daqueles consagrados pela doutrina contábil. O que é isso? Consagrados pela doutrina contábil. Que são aqueles que possuem já são bastante utilizados. Então, esse termo é verdadeiro. E aí a gente não consegue eliminar, porque tanto na B quanto na D, as duas estão verdadeiras. Então, a gente vai ter que ir para a próxima. O laudo e o parecer são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito do juízo, que adotará padrão próprio, respeitada a estrutura prevista na norma, que é a NBCT-P 01, devendo ser redigidos de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica. E aí, o que a gente vai ter em relação à NBCT-P 01? Observando o item 50, o laudo e o parecer são respectivamente orientados e conduzidos pelo perito do juízo e pelo perito assistente, que adotarão um padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nessa norma, devendo ser redigidos de forma circunstanciada, clara e objetiva. Então, quando a gente viu ali, ele dizia, né, que são orientados e conduzidos pelo perito do juízo, e não, como está na norma, que é pelo perito assistente. Só que, de novo, se a gente olhar ali, a gente tem ainda a B e a D como falsas, não ajuda nada, né? A gente ainda não consegue eliminar, a gente vai ter que ir para a última. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo, ou seja, né, que fique enrolando, e a tergiversação, nossa, que palavra bonita, né? Possibilitando aos jogadores e às partes o devido conhecimento da prova técnica e a interpretação dos resultados obtidos. As respostas não devem ser objetivas e nem lacônicas. Os termos técnicos devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial respeitadas as normas brasileiras de contabilidade. E aí, novamente, de acordo com o item 50 da norma, a gente vai ter o seguinte, o mesmo texto praticamente no início, né, que a norma adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo, e essa palavra tão linda, né, a tergiversação, possibilitando aos jogadores e às partes o devido conhecimento da prova técnica e a interpretação dos resultados obtidos. As respostas devem ser objetivas, completas e não lacônicas. Os termos técnicos deverão ser inseridos no laudo e no parecer. Só que ele dizia ali, né, que as respostas não devem ser objetivas. As respostas, então, devem. E aí, então, a gente vai ficar com a resposta letra D. Você vai marcar aí resposta letra D. Finalmente, a gente então acha a resposta, a gente desclassifica lá a resposta letra A e fica com a resposta letra D, porque esses termos, então, vão permitir o conhecimento, né, das pessoas, entender o que elas estão falando.
E aí, só para terminar, eles permitem, né, os termos técnicos devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial, respeitadas as normas de contabilidade. Resposta letra D.